Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao programa Visão Política. Para esta edição, nos propomos já debater os seguintes temas. Dívidas ocultas e investidores colocam Credit Suisse e Moçambique em tribunal e também vamos analisar um pouco sobre a questão de vice-chefe do Estado-Maior-General que apela às populações de Cabo Delgado a colaborar com as autoridades governamentais para combater o terrorismo naquele ponto do país. E também vamos falar um pouco sobre a atuação da Polícia da República de Moçambique no âmbito de recolher obrigatório no país, principalmente na capital do país. Estamos a falar da cidade de Maputo, Marraquene, Matola e Boane. E também vamos tentar perceber um pouco sobre a questão da saída do número 2 da Junta Militar. Entregou-se às autoridades o suposto número 2 da Junta Militar de Renamo, Paulo Felipe Guirande, que afirma estar farto de lutar e por isso entregou a arma e vai integrar o processo DDR. E para nos ajudar a analisar esses pontos, contamos com a presença de Albino Forquilha, que é analista político, e por outro lado contamos com Julião Arnaldo, que é analista político. Desde já agradeço pela vossa presença aqui no programa Visão Política. Boa noite. Obrigado. Obrigado pela vossa presença. Vamos começar com este ponto em relação com as dívidas ocultas. Uma notícia que foi publicada no dia 11 do mês em curso indica que VR Capital e Farolan Capital Partners investiram cerca de 30 milhões de dólares nos empréstimos de Credit Suisse. Agora estão a levar o banco suíço e o governo moçambicano a tribunal no processo das dívidas ocultas, tendo em vista para recuperar este valor que foi investido por este grupo. A minha primeira questão vai para si, Albino Forquilha. Como é que olha para esse surgimento dessas firmas que, de alguma forma, aparecem aqui a exigir, que, de alguma forma, foram enganados e que eles agiram houve má fé no concertamento a este empréstimo, a esse dinheiro que foi investido e que esperam, o desejo dessas organizações é recuperar o dinheiro investido. Como é que olha para este aparecimento dessas organizações? Muito obrigado e boa noite. Bom, da informação que tenho é que estas duas organizações, que é a VR Financial e a Farallon Financial, as duas foram parte das que contribuíram para o Credit Suisse. Portanto, o dinheiro que o Credit Suisse cedeu, portanto, a Moçambique. As duas instituições entregaram ao Credit Suisse o dinheiro para o negócio que deveria render. Sim. E que foi cedido a Moçambique. Passam cerca de 4 anos, pelas informações que tenho, e que elas não recebem, portanto, o retorno do empréstimo que foi feito. E daí que submeteram, portanto, uma petição, uma queixa ao tribunal para reaver o dinheiro que estão à espera. Portanto, vistas as coisas nesse sentido, as duas organizações têm alguma razão, não é? Porque se não foram elas diretamente que consideram o empréstimo a Moçambique, mas eles consideram o empréstimo, aliás, o dinheiro a Credit Suisse, e Credit Suisse é que cedeu a Moçambique, e Moçambique não está a fazer o pagamento ao Credit Suisse para que este, por sua vez, também passasse o dinheiro aos que emprestaram. Eu penso que eles têm, ou as duas instituições têm toda a razão para reivindicar o seu dinheiro via tribunal, como estão a fazer. Agora, cabe efetivamente a Moçambique, como os esforços penso que estão sendo feitos, por forma a que toda a ilegalidade que este processo envolveu seja também atribuída a essas instituições, se for o caso. Portanto, se for o caso, é que Moçambique consiga provar que eles estavam, de fato, com todo o conhecimento da ilegalidade desta dívida. Se for o caso de que Moçambique consiga provar que, de facto, elas fizeram também de má fé, como geralmente aconteceu neste calote, então também não terão, provavelmente, capacidade para reaver esse dinheiro. Mas, caso contrário, penso que elas têm toda a razão para reivindicar o seu dinheiro. Jornaldo, vou para si. Os membros dessas organizações dizem que investiram
de boa-fé com base em documentos jurídicos vinculativos, mas a dívida agora está em cumprimento financeiro e não é paga há mais de 4 anos. Por outro lado, temos Moçambique também, que submeteu, tem um processo em Londres em relação a estas dívidas ocultas, e nos últimos dias também chegaram algumas informações em relação, no âmbito deste processo, em que são invocadas algumas pessoas, e falo também do Presidente da República, que é invocado neste processo e ter recebido alguns valores. Como é que olha para o surgimento dessas empresas que, de alguma forma, reclamam também o incumprimento do pagamento dos valores? Bom, boa noite, Moçambique, boa noite, colega de painel, e a todos que neste momento acompanham o programa Visão Política. Em relação a essas duas empresas que fazem parte dos sindicatos de investidores que aplicam as suas poupanças em empréstimo ou créditos, tem toda a legitimidade, como dizia o colega que antecedeu, em tentar uma ação, havendo razões como parece ser o caso. Mas tenho dúvidas em relação a Moçambique, porque a dívida não foi contratada entre essas duas empresas em Moçambique, ainda que o destinatário final tenha sido as três empresas públicas, mas com garantia soberana do Estado moçambicano. E é necessário fazer aqui uma distinção quando se fala de Moçambique. E não sei se falam do Estado como tal ou falam das três empresas ora extintas. Mas, todavia, em termos processuais, ele tem toda a legitimidade para processar a Credit Suisse como banco que levou o dinheiro para vender às três empresas, e esperamos que a Justiça, onde os processos estão a ocorrer, possa encontrar a solução indicada para o processo em caso. Chamava a atenção ao fato também citando até o que dizia há pouco tempo, Moçambique neste momento, face àquilo que aconteceu depois dos empréstimos às três empresas de que o Estado deu como garantia soberana, e face à que foi a decisão do Conselho Constitucional em declarar nula e de nenhum efeito todo o processo que culminou com a emissão das garantias soberanas, e face àquilo que nós conhecemos que há um processo interno que está a ocorrer neste momento contra 21 arguidos, 19 dos quais detidos, e face também ao processo intentado pela Procuradoria-Geral da República em Londres contra a Credit Suisse, os seus funcionários, incluindo aqueles que, na ótica da PGR de Moçambique, são relevantes para o esclarecimento deste processo, com vista a repudiar as garantias que Moçambique emitiu ilegalmente hoje, tendo em conta ao despacho emitido pelo Conselho Constitucional. Há de haver aqui um encontro que, eventualmente, na altura que uma das decisões sair, Moçambique já estará com a decisão do repúdio das garantias, e quer a Moçambique como Estado, quer as duas empresas, os dois investidores representados por tal sindicato, possam exigir da Credit Suisse a responsabilização em relação a este processo. Por ter vendido dinheiro e não estar a receber as devidas compensações, incluindo os juros. O outro, que nesse caso concreto, o Estado moçambicano, por ter sido enganado, e neste momento o povo moçambicano está a sofrer os efeitos desta dívida. Por isso, penso que há legitimidade das empresas, se efetivamente elas forem parte deste processo, mas tenho dúvidas em relação ao onde Moçambique. entra aqui Moçambique? Porque eles emprestaram dinheiro à Credit Suisse. É por isso que eu dizer, tenho dúvidas em relação a Moçambique, porque Moçambique como Estado não emprestou dinheiro. Quem emprestou dinheiro foram duas empresas, que é a MAMI e a Proíndico, com garantias soberanas do Estado. Volto para si, Albino Forquilha. Aqui vamos tentar analisar este problema. Costuma dizer em direito que os crimes não são intransmissíveis. Temos aqui, a Credit Suisse foi buscar dinheiro a essas organizações
mas agora eles estão a processar Credit Suisse e juntamente com Moçambique. Como é que analisa este aspecto, pese embora não seja jurista, mas como é que analisa esse aspecto? Bom, reparando de facto a fonte do problema, para estas duas empresas, penso que a Credit Suisse que é a fonte real a que devem procurar reaver o que é que perderam, o que é que até neste momento estão a perder. Mas, ao submeter o caso no tribunal, eu penso que essas empresas terão tido o devido aconselhamento, não é? E se colocaram o nome de Moçambique, eu penso que terão, nunca vi o processo, mas poderão ter o melhor aconselhamento por que Moçambique teria de constar, não é? Acredito que devem ter tido esse conselho. Provavelmente, por se notar que de Moçambique mesmo nunca houve algum pagamento a Credit Suisse, provavelmente por isso. Provavelmente também porque se calhar no próprio processo da negociação terá havido uma e outra cláusula onde se citou, de facto, deve haver alguma coisa qualquer, porque ninguém pode processar um indivíduo ou uma entidade que não tenha nada a ver com o processo em curso. Acredito que algum aconselhamento caberá ao Moçambique, de facto, poder provar com A mais B que não tem nada a ver com essas duas instituições, não é? E esperamos que isso, de facto, seja dito. João Arnaldo, os últimos acontecimentos que ouvimos é que foram citados, foi citado o Partido Frelimo ter recebido o valor, assim como foi citado o Presidente da República por ter recebido o valor. Como é que olha para esse aspecto? Aqui, a Procuradoria-Geral da República deve reagir a essas declarações, ou que influência essas declarações pode ter no processo que está a decorrer em Londres, tendo em conta essas últimas revelações que foram feitas em sede de tribunal de Salvo Mero? Bom, primeiro é preciso dizer que as revelações ou as supostas revelações que foram republicadas ou refugadas 2 semanas atrás não são novidade. Estamos concretos. Basta lembrar que em 2019, se não estiver em erro, o Bostani foi julgado em novembro, outubro, novembro, foi julgado nos Estados Unidos e parte do que é refugado hoje já tinha sido dito. É preciso compreendermos também que o Bostani foi acusado de branqueamento de capitais e precisava de se escapulir da justiça americana. E todos os elementos que fossem úteis para aquilo, escapulista da justiça, como parte do estratégia da sua defesa, era importante o fazer. E eu não tenho certeza ou garantias de que, a partir de uma planilha apresentada em Excel pelo Bostani e agora num processo que, em resposta à contestação ao processo que o Estado moçambicano, pela PGR, colocou contra a Credit Suisse, a Privivência e as 10 pessoas que me referia, moçambicanas, com conhecimento do processo, numa ação civil ou comercial, possa a PGR usar como elemento para iniciar o processo interno. Agora, isso pode chamar a atenção, sim, havendo mais elementos substanciados, poder iniciar um processo autônomo com vista à investigação. Mas para tal é preciso que haja elementos de base. Não basta uma citação. Eu amanhã acordar e dizer, olha, o Mário Nguenha parece que o dinheiro que eu roubei no sítio X recebeu também porque dei uma pessoa muito próxima a ele. Porque é mais ou menos o que estão a fazer neste momento. Se for, porque a questão de fundo aqui, neste momento, o tal refugar do arroz que está a fazer no processo, é tentar visar o atual chefe do Estado, acusando de conhecer todo o processo, o que não é de todo falso, porque na época dos factos era ministro da Defesa. E em relação a Ematum, eventualmente a Proindo, que a tenha conhecimento, eram 2 empresas ligadas ao Ministério da Defesa. Mas o que está em causa neste momento não é a concepção das empresas, as autorizações, aquilo que nós vimos a ser espalhado em jornais, para
fazer prova de que ele conhece o processo. Não é isso em julgamento. O que está em julgamento é a recepção de valor e a sua gestão correta, ou não. E há de reparar, mesmo nesse arroz refogado que me faço referência, não existe um único indício que mostre e prove de forma concreta, porque os processos judiciais e a todo precisa de prova, não basta só alegar. E chegar, cantar, e dar as pessoas a cantar, não é suficiente. Não há um único indício que prove que existe um dinheiro que saiu da Priva Invest, tenha parado na conta de Nhusi. Porque esse é o problema central. Podemos dar volta, tentar falar bonito aqui. O problema central é tentar criar esse embaraço ao atual chefe de Estado. Tentar associá-lo a este clima. Mas por quê? Só para terminar. Mesmo ainda na sua linha de pensamento, qual seria o objetivo de essas declarações ao Presidente da República, tendo em conta que este processo está a ser movido na sua governação? Por quê? Eu aqui posso especular. Eu vou especular melhor assim. Tão simples como isso, mas pela leitura que nós vemos dos jornais, incluindo alguns encomendados com peças processuais, é que Filipe Nhusi eventualmente devia ter um compromisso político ou que interferisse na justiça com vista que esse processo não desse seguimento. Mas como mandam as leis, a Constituição, apesar do chefe de Estado, a justiça é independente. É preciso respeitemos isso. E, sobretudo, ou eventualmente, consciente de não só envolvimento, é uma pessoa livre. E há de reparar uma coisa. Quando iniciou esse processo de 2016-17, o presidente Filipe Nhusi foi ouvido na PGR, ou respondeu a alguns questionários da PGR, dispensado todas as imunidades que ele tinha. Por quê? Porque quer provar que neste processo ele não tem nada. E não interfere na justiça. E a tentativa de trazer um processo que está com os seus termos, quer em Moçambique, quer em Londres, eventualmente na África do Sul e nos Estados Unidos, aos jornais, visa justamente isso. Embaraçar o atual chefe do Estado, associá-lo a este crime, mesmo que os mesmos indícios apresentados não façam prova disso, ou não façam fé do seu envolvimento. Mas, de todo modo, sem querer ser advogado do diabo, ou advogado de quem não tem mandato para tal, eu acredito na justiça, quer a moçambicana, quer a sul-africana, quer a britânica, quer a londrina, em relação às pessoas que estão visadas neste processo. Albino Forquilho, só para fechar em relação a este ponto, como é que olha para estes últimos pronunciamentos em relação a estas figuras que foram invocadas? Falo do Presidente da República, Filipe Nhusi, falo também de que o Partido Frelimo terá recebido também um valor em relação a vindo dessas organizações. A questão também, a segunda questão é que qual seria o objetivo dessas pessoas ao acusar o atual Presidente da República, ao acusar o Partido Frelimo de ter recebido esse valor, pese embora não exista provas factuais que comprovam até então que tenha recebido os ditos valores, tendo em vista aquilo que está sendo publicado na imprensa? Eu não teria muita dúvida de que algumas afirmações que vêm sendo ditas repetidamente possam ter sustentabilidade. Temos que perceber que este processo, reparado pelo lado exterior, tem outro interesse. Portanto, as pessoas querem reaver os seus dinheiros. Mas esse processo, mesmo reparado dentro do país, também tem, digamos, consequências dramáticas para o povo moçambicano, para a sociedade moçambicana e para as instituições moçambicanas. Portanto, eu penso que do outro lado, como de cá, há interesses muito fortes. Havendo interesses muito fortes, eu pegaria por dentro do país, havendo interesses muito fortes, penso que a nossa PGR devia tomar, de facto, o seu papel de averiguar se efetivamente essas acusações são reais ou não. Olha, uma acusação, portanto, expressa dentro do tribunal, penso que é algo que pesa. E, sobretudo, quando vai por cima de um chefe do Estado como o nosso, quando vai por cima de um partido, de facto, de onde vem o mesmo Presidente da República e, se calhar, também, se calhar não, o mesmo partido onde
o presidente que estava no mandato quando das negociações deste calote faz parte do mesmo partido. Portanto, o admirável é que parece que isto não está a ofender ninguém, não é? Quer dizer, queira o Partido Frelimo, queira o chefe do Estado, ainda que se espere para o processo em tribunal, mas ele tem outra responsabilidade, portanto, pública, é do seu povo, fazer ver e entender que, olha, daquilo que se diz, eu digo a vocês que não tenho mãos nenhuma nisso. Mas também é difícil dizer isso porque no momento da preparação desta fraude toda, ele tinha responsabilidades. E não só se sabia que ele iria suceder ao presidente Guebuza. Portanto, nós conhecemos como essas coisas se processam dentro do Partido Frelimo. Não somos novos, conhecemos. Não é? Portanto, já se sabia que era preciso preparar, digamos, alguma passagem de pasta de alguma forma tranquila também desses processos. Não se podia, na minha forma de ver, fazer uma distribuição de dinheiro como aconteceu, como todos sabemos, até desses que estão presos, e deixar que aquele que iria depois ficar em frente desses processos de amanhã tivesse mãos vazias. Não acredito que isso podia acontecer. Nenhuma pessoa, mesmo que seja tão bruta nas negociações, não iria entrar nisso. Por isso, eu acredito que aqui existe, de facto, algum problema. O Partido Frelimo deve ter recebido o dinheiro, portanto, na afirmação de Bussani em Nova Iorque, deu inclusive indicação do banco onde esse dinheiro foi, etc., não é? Mesmo nas afirmações do porta-voz da Frelimo, acabou dizendo que, olha, foi uma doação e depois não... Quer dizer, não há aí uma indicação clara de que ninguém negociou um dinheiro para o partido enquanto estivesse a exercer funções do Estado. Ninguém negou isso. Portanto, eu penso que o que tem que ser é uma seriedade por nossa parte, para investigar isso, por forma que, de facto, de uma forma isenta, de uma forma transparente, quer dizer, trazer a justiça. Mas eu acredito que o presidente Nunes deve ter... Mas só para fechar, se alega também ser uma doação, porque não doou também outro partido? É isso. Como é que olha para esta doação? Porque foi cair logo no partido? Não, era toda esta... É por isso que estou a dizer que, de facto, eu penso que são poucos moçambicanos que não acreditam nisso. Só podem ser, não sei. Mas a maioria, de facto, sabe que aqui... Nós sabemos que este regime sempre usou as instituições como suas. Quer dizer, ninguém toca o Partido Frelimo, pode fazer as suas coisas, ninguém toca. Então, é nessa base que se pensava que isso não... Veja só, que um processo desse, tão grande como ele é, 2 ponto alguma coisa bilhões, ou seja, $1.000 milhões, quer dizer, foi feito com toda a clandestinidade que nós tivemos que perceber por instituições de fora. Não é? Nunca soube. E quantas outras coisas neste país não vão acontecer nesses moldes que nunca sabemos? Só, Júlio Arnondo, só provavelmente para fechar este ponto, em relação a este ponto, de respeito a estas doações que se falam, diz que foram doações, na verdade, não é suspeito que havia este processo, essa negociação deste processo para a contratação dessas dívidas e no meio disso haja uma doação de valores, somas avultadas a um partido político? Bom, primeiro é preciso dizer que as doações, segundo a lei eleitoral, não são proibidas. A ter acontecido nos termos que é dito, não vejo nenhum problema. Segundo, a Previnvest, até então, era parceiro do Estado moçambicano e de algumas pessoas enraizadas, algumas das quais, eventualmente, até membros do Partido Frelimo. E eu não estou a ver a relação entre uma suposta doação com os subornos, por exemplo. Aliás, mesmo nas peças onde a peça esse cada Safa, não é? O dono da Previnvest, ele fala de doação para a campanha eleitoral pedida pelo Partido Frelimo. E não tinha e nem tem obrigação de ter que distribuir por todos os partidos. De tal modo, nas várias eleições que o país conheceu a Frelimo, recebe doações de vários membros ou de vários parceiros nacionais e internacionais. Há outro aspecto que o colega tocou em relação a provável envolvimento do Nunes ou de conhecimento dos dinheiros, sendo uma associação, tinha que conhecer. Olha, vamos lá admitir, indo para o campo das hipóteses.
fala-se de 2 mil milhões de dólares, cujo, segundo os cálculos rápidos dos jornais, 200 milhões de dólares foram para os subornos, segundo os jornais. Faz sentido, por exemplo, que o presidente Nyusi, então o ministro da Defesa, não tenha recebido a sua parte enquanto ministro da Defesa? Esperassem que ele fosse eleito candidato e só na campanha eleitoral, já no fim do outro ano, no fim do mandato do presidente Guebuza, receber para apoiar a sua campanha. Quer dizer, até nisso, a Previnvest, nem o Bustani, não consegue fazer uma demonstração de que no período em que as coisas aconteceram, houve dinheiro para News, houve dinheiro para Taflan, para X. Pelo menos para isso não consegue. Segundo, o que ficamos a saber é que houve doações para a campanha, mesmo essa doação para a campanha para a União que se tenta envolver neste momento, não foi ele a pedir. Foi uma terceira pessoa a ir pedir a Previnvest para apoiar o candidato da Frelimo. E não se sabe se foi a mando do candidato da Frelimo, não era ministro da Defesa nessa altura, não se sabe se esse dinheiro chegou às suas mãos, de que forma, se essa é transferência ou dinheiro vivo. Portanto, aqui estamos na campo de especulação. Infelizmente, a nossa sociedade, e sobretudo, até incluindo até a nossa classe académica, alimenta o debate a partir de suposições. E é por isso que eu disse no fim da minha primeira intervenção, que temos questões de justiça, já que muitos dizem que não acreditam nas nossas. Esperemos nas americanas, esperemos na sul-africana, esperemos em Londres o que vai acontecer, para termos certeza do que está acontecendo. Porque hoje há muita gente com garantias e, sobretudo, o conhecimento que se tem da Frelimo, ou suposto conhecimento, que aquilo foi uma distribuição por todos. Mas imagine que não seja verdade. Vamos esperar que a justiça se faça, seja cá internamente, seja fora do país. Eu fico... Só mesmo para fechar, mesmo. Sim, fico de alguma forma preocupado, porque se esse dinheiro de facto devasta todo um tecido social e econômico do país, como que seria mesmo possível pensarmos que o processo, portanto, deste calote tenha envolvido tanta gente e distribuído dinheiro, não é? Um dinheiro que vem prejudicar o país, mas os dirigentes foram distribuídos um dinheiro, não é? Que achamos que isso é uma oferta que devia ser entregada. Quer dizer, este era todo, para quem entende isso, era todo o processo de compra dessas pessoas para que esse tipo de dívidas causasse danos a Moçambique. Portanto, eu penso que daí que temos que pensar. Penso que o meu colega que é jurista entenderia melhor. Olha, reparando por dentro do país, este dinheiro causa problemas sérios ao país. Não há dúvida, nós temos. Mas as pessoas que que deviam estar em defesa, a defender nós, os moçambicanos, foram dando tanto dinheiro. Aquilo que dizia Samora Machel, quem tem bife na boca não fala. Então, não havia mesmo alguma admiração, pensar, mas como que eu vou recebendo isso? Até o partido no poder recebe o dinheiro, não é? Então, como que não podia deixar passar, vender Moçambique? É nessa base que penso que as coisas devem ser analisadas. Bom, não sei, né? Mas okay. Muito bem, Adbeno Forquilha, já partimos para o nosso segundo tema, que tem a ver com aquilo que foi os pronunciamentos de vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, que disse que, ou melhor, apelou às populações de Cabo Delgado a colaborarem com as forças governamentais. Disse que podemos ter canhões de último grito, mas se a população é hostil ao Estado moçambicano, não haverá vitórias. Esta é uma citação direta do excerto do vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças de Defesa, que foi publicado recentemente também por órgãos de comunicação, que esteve em Macomia a orientar as Forças de Defesa e Segurança e encorajou também que pudessem lutar, combater este mal. Júlio Arnaldo, começo consigo. Como é que olha para este posicionamento do vice-chefe de Estado-Maior-General? Bom, primeiro é preciso dizer que o vice-chefe-maior estava em cumprimento sua missão de fiscalização, verificação. Não estou a usar termos técnicos, eventualmente o colega Forquilha, que foi militar, sabe, das posições das nossas forças de defesa e segurança no teatro operacional norte.
onde veio reafirmar aquilo que tem sido dito pelo chefe de Estado, que é o comandante em chefe, a necessidade de uma maior cooperação para o sucesso desta guerra contra os terroristas. É necessária uma maior cooperação do Exército, da Força de Defesa e Segurança, com as populações. E só assim, caminhando juntos, poderemos ter o sucesso almejado. Isso vem a propósito de informações que no início deste conflito foram postas a circular, segundo as quais havia algum desentendimento ou na articulação entre as forças de defesa e segurança com as populações, que resultavam até o fato de, numa primeira fase, como se desconhecia até a origem, e ainda desconhece em boa medida os mandantes da deserção de jovens de alguns distritos de Cabo Delgado para se juntar aos terroristas. E eu recordo também que, nessa altura, alguns jovens eram detidos, moçambicanos eram detidos, e a nossa crítica, a sociedade civil, alguns jornais questionavam as razões de jovens conhecidos da zona que eram detidos irregularmente, mas depois veio-se provar que boa parte desses jovens desertavam ou juntavam-se aos terroristas a troco de dinheiro ou promessa de emprego, caso viessem a vencer a guerra contra o governo de Moçambique. Mas hoje, esta relação, hoje, quando digo hoje, tempo depois, a relação entre as Forças de Defesa e Segurança com as comunidades locais, com a liderança tradicional comunitária, melhorou na sua articulação. Daí que hoje sentimos, vemos o sucesso e o avanço que as nossas forças de defesa e segurança estão tendo no terreno. E nesta citação, eu por acaso vi o vídeo onde o vice-chefe de Estado-Maior, o Tenente-General Bertolino Capitini, a entabular uma conversa no mercado central de Macomia com um jovem local, onde partilhava a sua experiência e a segurança que neste momento está sendo transmitida pela companhia que está a defender o distrito. Daí que, mais do que nunca, o discurso feito pelo vice-chefe de Estado-Maior faz sentido e vai ao encontro daquilo que são sido os apelos, até em termos de estratégia ou lógica de conflito, dificilmente, de facto, citando a ele com canhões ou MIGs ou tudo o que quiser, enquanto não tiver colaboração de quem vive no local, que pode dar informação da sua movimentação, fazendo denúncia de pessoas estranhas, dificilmente, efetivamente, pode ganhar uma guerra. Abel Forquilha, vou para si. As informações que nos chegam através dos órgãos de comunicação social é que, na verdade, em Cabo Delgado vive-se um ambiente hostil. E esse ambiente hostil é protagonizado pelas Forças de Defesa e Segurança e que as populações não confiam nas Forças de Defesa e Segurança. Essa mensagem que hoje o vice-chefe do Estado-Maior-General, que dá apelo à população, não deveria, se olharmos para as informações que nos chegam, não deveria ser para as Forças de Defesa e Segurança ou não? Muito obrigado. Eu primeiro quero dizer que a afirmação do vice-chefe do Estado-Maior é sábia, não é? É do conhecimento de que não há nenhuma força de defesa e segurança, sobretudo quando se trata de infantaria ou de guerrilha, não é? Que pode conseguir vencer a guerra se não tiver o povo como seu suporte, ou as comunidades locais como seu suporte. Penso que aí dou os meus parabéns. Mas diria mais até, não há até um governo que possa lograr sucesso se não estiver a colaborar nos seus planos com as comunidades locais. Ora, eu penso que é de facto uma tentativa de querer recuperar o perdido, não é? Porque no início não me pareceu que as forças de defesa e segurança que operam em Cabo Delgado tivessem tido este conhecimento de que a melhor arma que podem ter para vencer a guerra seria mesmo as comunidades locais. Nós tivemos conhecimento de alguma brutalidade, de algum tratamento não muito condigno às comunidades, como quem dissesse que, olha, eu tenho arma, então sou o chefe aqui, posso fazer o que quero. Penso que isso também criou, digamos, algumas convulsões entre as nossas forças e o entender das comunidades, porque as comunidades esperam uma proteção das forças de defesa e segurança. As comunidades, quando querem fugir, devem fugir para as posições das forças de defesa e segurança. E se não podem fazer isso,
então podem começar a fugir, portanto, para o outro lado. Eu penso que é um pensamento, de facto, muito sábio. Há um trabalho grande que tem que ser feito profundamente. Quando se diz que é preciso aproveitar o terreno e os seus objetos, as pessoas também fazem parte dos objetos, ou seja, da componente objeto que as forças de defesa e segurança devem aproveitar. São elas que dão informações, são elas que sabem quem sai da comunidade, são elas que podem educar os seus filhos para não colaborar. Quer dizer, digamos, é um asset, digamos, é um ativo muito importante para todo o processo. E penso que tem que se reparar muito para as forças de defesa e segurança que estão lá e educá-las de tal forma que peguem esta afirmação do chefe de Estado como um livro que possam ler todo momento e saber como lidar na guerra com as comunidades. Eu fiquei feliz por saber ligar isso à visita cá do presidente da Cruz Vermelha, não é, internacional, que estava a propor o chefe de Estado, portanto, uma preparação das forças em momentos de conflitos como este. Penso que é mais do lado humanitário em que ele está a reparar. Isto passa também por capacitar as forças de defesa e segurança, que apesar de estarem na guerra, mas a vossa guerra visa, de facto, proteger as comunidades. Portanto, penso que aí há muita matéria que se pode explorar. Júlio Arnaldo, como recuperar essa relação, quase uma relação azeda, se me permitem usar esse termo? Lemos vários estudos que dizem que há violação dos direitos humanos que estão a ser praticados ou perpetrados pelas forças de defesa e segurança, e que a relação entre a comunidade e as forças de defesa e segurança não era muito boa. Como resgatar as boas relações existentes entre a população e as forças de defesa e segurança, numa situação em que as pessoas sentem-se oprimidas pelas forças de defesa e segurança. Isso baseando-me nos estudos que foram publicados por diversas organizações não governamentais no país. Bom, eu discordo totalmente de alguns termos que fez em relação a estudos de operação, recuperar, porque, na verdade, é preciso contextualizar os momentos. Quando iniciou este conflito, o terrorismo, o ataque ou a agressão externa, hoje chamado terrorismo, quer as forças de defesa e segurança, quer as comunidades não tinham conhecimento e nem tinham o preparo de como reagir a esta situação. Eu dizia na minha intervenção em relação a este tema que havia pessoas das comunidades, jovens sobretudo, primeiro dos distritos apontados, segundo das outras províncias, que juntavam-se ao movimento terrorista. E que, numa primeira fase, as comunidades locais, conhecendo o Mário, o Julião, eventualmente o Tó Forquilha, não acreditavam ou não colocavam a hipótese destes ou de nós pertencermos aos terroristas, porque crescemos e vivemos ali. Mas, com o tempo, essa compreensão foi se assimilando. É por isso que esse choque inicial existiu. Mas, depois, rapidamente, houve necessidade de explicar melhor às comunidades o que estava a acontecer, até porque, em alguns ataques efetuados, assistimos moçambicanos que vinham nas suas aldeias, não queimavam as suas aldeias e recuperavam as suas esposas e filhos e voltavam com elas para as matas. Por isso, eu discordo totalmente quando se diz que há uma recuperação. Não houve uma recuperação, não houve ruptura. E que as relações foram extremadas. E há de reparar, por exemplo, as pessoas que fugiam dos distritos atacados não iam para o mato ou ter com terroristas. Salvo algumas exceções de uma outra pessoa que é aliciada ia para lá, ou vinha ser pelo seu familiar que já era terrorista. As pessoas deslocavam-se para os distritos onde havia melhor segurança, que é Moeda, Nangade, muitos até iam para Pemba. Daí que essa relação com o Estado, com as forças de defesa e segurança, sempre existiu, pese embora no início tenha que admitir que houve esse mau entendimento em relação a determinada ação das forças de defesa e segurança em relação a alguns filhos que, dentro do método de investigação, eram relacionados com os terroristas. E vou dar um exemplo muito simples. Em Nampula, a televisão da vossa concorrência noticiava no bairro Paquetiquete, a polícia veio, levou um jovem à força e foi com ele para a esquadra. Mas, vivido semanas ou meses, assistimos um cenário igual.
onde um autocarro saía de Nangado ou de Mituj, transportando uma bagagem desconhecida até então. Mas chegado no local, havia um jovem Pemba que levou a bagagem, eram armas desmontadas. E a pergunta que eu coloco a qualquer um de nós que está assistindo ao programa, se a polícia tivesse encontrado aquele antes de receber a encomenda, e com base na informação que tinha, e fosse detido, qual é a reação dos tais relatórios? Qual é a relação da imprensa escrita, sobretudo aquela hostil ao governo do dia? Portanto, aqui também há uma espécie de elevação de determinadas notícias com vista a manchar, porque há de reparar, por exemplo, até vídeos foram fabricados em relação a Cabo Delgado. Vídeo do Congo. Mas por quê? Pessoas ditas de sociedade civil. Mas qual é o objetivo? Um vídeo do Congo, do Camarões, ser publicado como fosse as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique a maltratar moçambicanos. Mas, como se diz na gíria popular, a mentira tem pernas curtas. Hoje já começamos a ter o resultado daquilo que sempre foi a sociedade moçambicana, sempre foi a relação entre as Forças de Defesa e Segurança com as populações, daí que já começamos a assistir o regresso dos primeiros 5, 7 mil pessoas às aldeias ora ocupadas pelos terroristas. Muito bem, Albino Forquilha, vou para si. Eugênio Mussa, que perdeu a vida, o chefe de Estado-Maior-General perdeu a vida recentemente, disse que em 2020 seria um ano decisivo para erradicar o terrorismo. O Presidente da República também disse, quando das cerimônias fúnebres do chefe de Estado-Maior-General, disse que perdeu a vida, o chefe de Estado-Maior-General perdeu a vida enquanto preparava um plano para organizar as Forças de Defesa e Segurança. E recordar também que o Eugênio Mussa esteve por muito tempo em Cabo Delgado, onde esteve a liderar a questão dos ataques, ou melhor, as ofensivas contra os terroristas. O vice-chefe do Estado-Maior-General disse também que a única forma de orar o chefe do Estado-Maior-General é, de facto, combater os terroristas e que isso possa, de alguma forma, trazer a tranquilidade naquele ponto do país. Temos aqui uma situação em que tínhamos o chefe de Estado-Maior, que tinha um plano e também esteve muito ligado à Zona Norte a combater este mal. Perdemos, fica um vazio, claro, para o país no seu todo, mas como é que olha para, de alguma forma, a perda desta figura que, de alguma forma, esteve ligado a este conflito armado por muito tempo? Sem dúvida, o conheci de perto e devo dizer que o país perdeu, de facto, um quadro. Acredito que o plano que ele havia, ou que apresentou ao chefe de Estado, deve conter os elementos fundamentais para, digamos, lograrmos vitória no processo de combate, portanto, à insurgência em Cabo Delgado. E quero acreditar que o vice-chefe do Estado-Maior, que é a pessoa que lhe acompanhava, tem este plano e vai poder continuar a implementar. Só poderemos avaliá-lo depois da implementação. Mas devo aqui dizer que provavelmente o que estamos a dizer aqui é no campo militar, é uma vitória no campo militar. Mas para aqueles, e na posição de general Mussa, que é mesmo militar e todas as forças de defesa e segurança, a visão é esta, resolver o conflito do lado militar. Portanto, mas para nós que estamos aqui sentados e os outros penso que me acompanham, eu penso que é o conflito que tem que se resolver. Portanto, nós podemos ganhar as guerras militarmente, se o conflito fica no estado latente, ele vai aparecer a qualquer momento. Penso que para os moçambicanos em paz, temos que preocupar-nos por resolver os conflitos, não especificamente a vida. Reparemos que o que é que está a acontecer em Cabo Delgado, e eu sempre disse isso, pode haver quem concorda, quem não concorda, é natural. O que está a acontecer em Cabo Delgado é uma insurgência, diria mesmo, de uma população, de um povo. Essa insurgência usa efetivamente o terrorismo como estratégia de execução, não é? Olha, cada pessoa ou toda instituição que começa uma causa,
o passo a seguir é procurar alianças, não é? E se encontramos alianças como o terrorista e os outros, então nos abraçamos. Eu já disse que mesmo os condenados, ou seja, os que foram capturados no primeiro momento, em cerca de 98% deles eram jovens daí. Essa guerra levou 3 anos. Se não estivesse alguma ruptura com aquilo que é o Estado moçambicano presente, essa guerra não teria levado esse tempo todo. Ninguém aqui na cidade de Maputo, na Josina, Machela, alguém pode aparecer e dizer que eu vou te dar 10.000 meticais, então você vai fazer isso, e um jovem qualquer aceitar isso. Não aceita porque ele está ligado ao Estado. Ele sabe o que significa, ele tem esperança de vida. Portanto, aqueles jovens que estão lá estão divorciados do Estado. Eles reparam para os seus avós, foram combatentes e continuam no estado precário. É por isso que quando aparece uma oferta como aquela, eles podem se conduzir para construírem também, pensando que vão construir as suas vidas. Portanto, é aí onde está o conflito. E esse conflito é de Estado, de gestão de um país. É que temos que reparar como o problema. Como isso está acontecendo na zona centro, etc. Quando o país não repara bem os seus pontos, democracia, a liberdade, a economia, a justiça, esses problemas todos é que provocam, de facto, insurgências e começamos a ter esse tipo de... Temos que ter consciência disso, se queremos um país em paz. Muito bem, Júlio Arnaldo, como é que olha para a perda desta figura que, de alguma forma, contribui de uma forma positiva para o combate de terrorismo? É uma perda para o país no seu todo, porque perdemos uma figura incontornável na arena, na questão que diz respeito às questões militares. Era tenente-general e que vinha, conforme fiz referência, vinha combatendo a insurgência em Cabo Delgado. O plano que ele tinha, provavelmente, acredita que possa ser o atual vice-chefe do Estado-Maior-General, possa dar seguimento daquilo que foi o plano que ele pretendia implementar. Outra questão também tem a ver com aquilo que é a própria erradicação do próprio terrorismo. Estamos a olhar ao combater o terrorismo a via das armas, mas de alguma forma, conforme disse Albino Forquilha, nos esquecemos de outros fatores que fazem parte e contribuíram para o surgimento do terrorismo. Bom, primeiro é preciso dizer que efetivamente o país perdeu um grande quadro. As forças de defesa e segurança e a toda a sociedade no geral deve chorar e honrar o general Eugênio Sena Mussa pela carreira que ele teve. São 46 anos dedicados à soberania, às causas da soberania nacional e, sobretudo, para aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar com ele no Exército, aos vários ramos e os vários comandos que ele passou pelo país todo, antes de assumir a Operação Norte, antes de assumir, sabem que homens iguais não existem. Agora, o que não podemos também é pensar que não existam pessoas substituíveis. E, acima de tudo, aquilo que é um grande princípio no funcionamento do Estado é que é o princípio da continuidade. Ou seja, as pessoas que lá ficaram têm a responsabilidade de honrar primeiro o seu general e chefe de Estado-Maior, mas também dar a continuidade àquilo que são os objetivos das Forças de Defesa e Segurança e pelos quais lutaram, estão no Exército também há tantos anos, com vasta experiência, daí que quem for indicado a substituir o general Mussa, até socorrendo daquilo que foi o discurso do chefe de Estado nas exéquias fúnebres, tem a obrigação, entre aspas, de dar seguimento a todo um esforço que o general Mussa tinha iniciado, todo um projeto que foi apresentado, que não conhecemos ao detalhe, mas me parece muito bem planificado, estruturado e, acima de tudo, com vista a ter o objetivo concreto que é erradicar, aniquilar os contrapátrias. Agora, em relação à necessidade de não resolvermos os problemas pela via das armas, eu não sei qual seria a outra forma se os terroristas nos dão a opção para diálogo, não dão cara para dialogar. E pelo menos daquilo que são informações públicas até partilhadas, partilhadas pelo chefe de Estado, na qualidade de comandante em chefe, é que
ou a liderança dos terroristas, ou dos insurgências, se assim quiserem, são, na sua maioria, se não 99%, estrangeiros, tanzanianos, ugandeses. Agora, há 2 semanas, houve árabes que foram abatidos. E moçambicanos são usados apenas para servir o tal, a carne de canhão. Um e o outro pode ascender a uma posição de chefe de companhia, ou do pilotão, não sei se estou a falar de forma correta, mas a causa da guerra no Cabo Delgado, enquanto os mandantes e os chefes forem estrangeiros, dificilmente alguém pode me convencer que são os problemas sociais. Os problemas sociais de Cabo Delgado não são diferentes de Gaza, de Inhambane, de Vilanculo. E não estou a ver um estrangeiro que venha a Moçambique lutar por Cabo Delgado. Temos que encontrar, e acredito que nos próximos tempos, com todo o trabalho que está sendo feito, iremos encontrar razões de fundo que estão por detrás desta insurgência. Porque reduzir a insurgência de Cabo Delgado a 100, 200 pessoas foram entregadas ou capturadas para fazer parte, e a problemas sociais, estamos a ser muito... E, acima de tudo, quando existem os mesmos problemas ao longo de todo o país. Agora, não podemos desprezar, obviamente, o fato de pessoas se alistarem a esse movimento. Cruel, desumano. Isso é função do Estado tentar perceber e, eventualmente, encontrar as tais soluções. É por isso que temos hoje a DINI criada com vista a resolver os problemas, porque também há uma consciência dentro da estrutura do governo ou do Estado moçambicano de que os problemas sociais, em algum momento, podem precipitar para que as pessoas se associem a esses movimentos hostis ao Estado. E há necessidade de resolver esses problemas. Mas pegar esses problemas, pensar que esses problemas são associados ao surgimento dessa insurgência. Mas, Arnaldo... Repare só, dava-se exemplo da zona centro de Moçambique. E nós todos ouvimos, revimos várias vezes Mariano Nhongo a dizer que o problema da zona centro não era com o Estado, não era com o governo. Era um problema interno da RENAMO. Mas que, entretanto, por conta dessa nossa escola que nós começamos a criar, em que quando tu não consegues resolver os teus problemas dentro de casa, pega na arma, começa a disparar, associa-se a terroristas. É o mesmo dizer que, por exemplo, os ladrões ou raptores que andam aqui a raptar pessoas têm um problema porque há problemas sociais. Quer dizer, alguma coisa temos que voltarmos a rever a essência da nossa identidade, da sociedade e os objetivos do Estado moçambicano, acima de tudo. Mas a desigualdade social não terá contribuído de uma forma negativa para a integração da juventude a esses movimentos? Eu, neste momento, não tenho nenhum estudo, apesar de no início do conflito terem aparecido vários estudos encomendados, vários estudos que hoje, a cada momento, vão caindo por si só, que confirme que, efetivamente, as pessoas que saíram o conflito, primeiro, tem a ver com problemas sociais, desequilíbrios econômicos, a falta de emprego, ou o fato dos seus pais terem sido anticombatentes e não terem oportunidade. Não existe essa cidade concreta. Mas social, porque o governo está a criar projetos para promover a empregabilidade? A empregabilidade é um desafio nacional. Do mesmo modo que ontem, como forma de dizer, foi lançado o projeto Habita Moçambique, com a velocidade que nós conhecemos, que gostaria que fosse de uma velocidade maior. Há consciência que há um problema que há muitos jovens formados sem emprego, há muitos jovens formados sem habitação própria. E há necessidade do Estado, aliás, é um dos objetivos do Estado, criar condições para a satisfação das necessidades do povo, da satisfação do povo, e isso passa necessariamente por prover e ter acesso a essas necessidades. Uma das quais é o emprego e a outra a habitação. Eventualmente, a criação de condições, hoje com a Covid-19, está a surgir uma outra, pelo menos vê-se tapar uma outra fragilidade, que é o nosso sistema de saúde. Temos vários desafios, sim. Infelizmente, o país também, isso não o dissemos, por conta das várias vicissitudes que o país conheceu, não produz o suficiente, mas também a coisa está sendo feita com vista passo a passo, e de resolver os grandes problemas que ainda enfermam a sociedade moçambicana, mas espero que nos próximos tempos podemos conhecer os melhores dias. Albino Forquilha,
Sua contribuição. Eu penso que as desigualdades sociais são, de facto, o fator de risco à harmonia, à paz em Moçambique. Não devemos negar isso. Olha, o Estado moçambicano tem um objetivo e fundamentalmente o objetivo do bem-estar do seu povo, não é? Nós, quando estávamos em momentos em que não tínhamos todos tanta coisa neste país, ninguém estava a levantar essas convulsões, porque nós sabíamos que todos somos mais ou menos pobres, todos nós estamos a caminhar na mesma direção, todos nós lutamos da mesma forma para conseguir a mesma coisa. Quer dizer, até o meu pai, aquele que estava a dirigir o Estado moçambicano, tinha também quase os problemas que estava a enfrentar, não é? Portanto, nós não podemos perder de vista a situação em que os direitos, digamos, civis, políticos, económicos, estão sendo constantemente violados neste país e pensarmos que ainda vamos ter sempre uma juventude, portanto, a abraçar os que violam estes princípios. Olha, como que se percebe que um país como este, que é pobre, não é? Mas pobre e continua a ser pobre, e as pessoas brincam com o dinheiro público como brincam? Um jovem que está lá atento, que está à espera da sua escola, que nunca é construída, como que vai pensar? Como vai receber essa mensagem? Um jovem que não tem emprego já há muitos anos e há miúdos que estão sendo entregues 5 milhões de dólares, não sei, o povo depois tem que pagar isso. Como que se pensa mesmo que, de facto, estamos a dirigir um país corretamente? Quer dizer, como que se pensa que dentro de um regime, por exemplo, haja indivíduos corruptos, quer dizer, de tal forma que toda altura estão a saquear o Estado? Esse dinheiro que devia beneficiar aquele jovem tão pobre que está lá, à escola, e não está. Como que esse jovem fica mesmo a pensar que de facto tem um futuro? Porque se nós temos uma pobreza e os nossos dirigentes são aqueles que de facto lutam para que o pouco que existe se distribua equitativamente ao povo, ninguém vai levantar muito. Porque vamos saber, de facto, estamos a lutar todos da mesma forma. Mas não se pode produzir riqueza neste país e deixar os outros a engordarem como querem. E um povo que fica, quer dizer, todo momento na pobreza e a cair para toda a altura. Quer dizer, não se pode. Portanto, estes que são os problemas fundamentais que nós temos que cavar, se queremos de fato que esse país seja em paz. Estava a dizer o meu colega aqui que... Só para terminar. Sim, como Gaza também tem conflitos. Este país tem muitos conflitos que podem acender a qualquer momento. Há jovens descontentes em todo o canto. Em todo o canto. Portanto, não podemos pensar que nós estamos aqui, tivemos previsto de estudar e hoje em dia temos alguma formação, ganhamos nosso dinheiro, pomos no bolso e esquecemos do país real. Portanto, este é que é o problema. Aqueles jovens estão a se insurgir contra esta má governação. Não podemos esconder isso. Bruno Forquilha, permita-me partirmos para o nosso segundo tema, que tem a ver também com a questão da Zona Centro, para fazermos uma ligação com a questão de Cabo Delgado. Entregou-se às autoridades o suposto número 2 da Junta Militar da Renamo, Paulo Felipe Guirande, que afirma estar farto de lutar e por isso entregou a arma e vai integrar o processo DDR. Júnior Arnaldo, começo consigo em relação a este ponto. Vimos mais uma vez o suposto homem forte da Junta Militar também se entregar, depois de Machava também, que apareceu publicamente e já está a viver, está em convívio familiar e que abandonou a vida militar que levava a outrora. Como é que olha para este processo? De alguma forma, o Maré Nhongo está sendo isolado ou não, olhando para essas movimentações? Bom, olha, quando as principais, ou parte das principais pedras abandonam um projeto idealizado, não sei como e quando, não há dúvida que começa a ficar claro que o projeto ou as pessoas que financiaram a criação da Junta Militar, incluindo o povo Maré Nhongo, neste momento começam a ficar sós. E vale a pena chamar a atenção, não se pode cantar muito em relação à captura deste indivíduo, eventualmente, até porque a consciência lhe pesou, ainda bem, e esperamos que os demais que lhe ouviram, vão ouvir a edição de TV Sucesso, possam aderir ao apelo feito pelo chefe de Estado, pelos vários dirigentes do Estado moçambicano, para a necessidade de ir pelo via do diálogo, irem para o DDR e resolverem os problemas que têm com o partido, com a liderança do seu partido, de forma sadia
e que a estabilidade e a paz na zona centro e no país de uma forma geral seja a prioridade, porque não podemos, como dissemos no início, resolver tudo com as armas, e sobretudo quando são problemas internos, dentro do quarto. Não podemos definitivamente ficarmos de forma permanente a resolver os nossos problemas com guerra. E isso não é problemas sociais, não é problema de desigualdade, porque estão a reclamar eleições internas, onde o Estado entra, onde o governo da Frelimo entra. Então, percebe-se claramente que nós temos desafios, sim, temos que melhorar, sim, mas também temos que começar a ser razoáveis. Não podemos ser muito... Certo. Albino Forquilha, vou para si. Como este abandono desses grupos que faziam parte da junta militar poderá ter efeito dominó ou não na junta militar, ou simplesmente não vai refletir-se naquilo que poderá contribuir para que outras pessoas possam abandonar Maria Nhongo e ficando isolado totalmente, se é que está isolado? Sim, se tomarmos em conta que é o chefe do Estado-Maior, Mariano Nhongo, e que se entregou às Forças de Defesa e Segurança, podemos dizer que sim, é uma peça importante. É uma peça importante. Mas nos movimentos armados, os movimentos armados não se diferem tanto como partidos políticos. Alguém entra, alguém sai, etc, etc. Isso há movimentações. Não é assim um grande problema. E eu estaria satisfeito se pudesse perceber que as reivindicações do Mariano Nhongo, do ponto de vista das cláusulas do desarmamento, desmobilização e reintegração, fossem atendidos, fossem de facto respeitados, aí estaria a dizer que gradualmente vamos resolver o problema com o Estado. Eu não estou com muitas questões militares, porque alguns pegam muito as questões políticas do Partido Renamo. Não é isso que está em causa. Se nós estamos aqui preocupados é porque Mariano Nhongo está a disparar e este é um assunto do Estado. É por isso que também com o Jacama foi a mesma coisa, porque estava a disparar. Se são assuntos políticos, eles resolvem lá. Mas esse é um assunto, de fato, que o Estado tem que entrar. Portanto, este conflito ainda não está resolvido. E eu vou dizer mais uma coisa. Se vocês se lembrarem, há cerca de 10 ou 15 anos, nós tivemos aqui o fundo que se chamou o Fundo da Paz. Não é? Aquilo foi de uma reclamação dos militares perante a criação do Ministério, portanto, dos antigos combatentes, que se transformou em Ministério dos Combatentes, e hoje em dia temos aqui um conjunto de projetos submetidos pelos militares que nunca foram atendidos. Portanto, o problema está lá. Não é só o DDR que temos que ficar com ele satisfeito. O DDR tem que resolver efetivamente o problema dos militares. E vamos ter daqui a pouco, depois de terminar o DDR, vamos ver os mesmos militares a reclamarem porque não estão a encontrar fundo para poder continuar a construir aquilo que foram prometidos. Esses que são os conflitos que devem ser mexidos. Não é? Certo. João Arnaldo, últimas considerações, 40 segundos. Bom, em relação à questão do conflito de zona centro de Moçambique, associarmos os apelos que são feitos para que os que restam da junta militar, as lideranças da junta militar possam regressar, até porque as condições para a sua integração no DDR e aquilo que é parte da reclamação em relação ao processo, todo ele é extemporâneo. Os quadros da Renamo já estão no Ministério do Interior, a quadro da Renamo já integrado na chefia, dentro do Exército, preenchendo a tal paridade que sempre foi exigida. Aliás, o Bertolino Capitini, que falávamos há pouco tempo, é preferido da Renamo. Neste momento é vice-maior, enquanto não tiver a vacatura, é chefe de... Portanto, a questão de paridade e de ir ao encontro daquilo que são os problemas reais do nosso país e aos vários desafios que nós temos, que temos efetivamente resolvendo à medida do possível, estão lá. E o importante é que as pessoas juntem-se. Haja uma causa única para que a nossa sociedade, como Estado, possa avançar. Só assim podemos avançar e resolver os problemas. Albino Forquilha, últimas considerações. O meu problema nunca foi, para mim, nunca foi de paridade, porque este país não é de dois partidos, mas a justiça social. Isto é que está, de facto, em voga. Nós precisamos de ter um Estado que nos dirige corretamente, a que eu possa confiar, a que eu sei que mesmo metendo o meu projeto, que seja de partido YB, é respeitado dentro das regras. E é isso que não acontece nesse país. Portanto, eu penso que aquele conflito da Zona Centro
ainda que seja mitigado por via armada, mas ele estará patente se não for atendido. Eu sou um militar, sei que há muitos meus compatriotas que vão reclamando, tem projetos que estão aí colocados, o Fundo da Paz nunca mais se desenvolveu, e esses são conflitos. Albino Forquilha, muito obrigado pela sua presença. Julião Arnaldo, muito obrigado pela sua presença. Assim colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos na próxima terça-feira. A todos que nos acompanharam, uma feliz terça-feira. Boa noite.